Nestes 7 anos que estou ocupando uma função no governo Lula, posso afirmar que aprendi muito, aprendi a ver o Brasil de uma maneira mais ampla, estive em contato com diferentes movimentos sociais, nas suas lutas, nos seus anseios, nas suas dificuldades, conheci o governo de perto e por dentro, da disposição de avançar, dos empecilhos, das burocracias. Mas vi também o Brasil crescer e avançar mais do que às vezes sonhei. Completei 50 anos de militância política. Recordo que em 60 a gente lutava por reforma agrária, bancária, urbana, universitária, várias reformas nós lutávamos, continuamos lutando hoje, mas lutava por ter um projeto de nação. E o Brasil hoje, isso se expressa. Depois da ditadura militar, quase não se discutia sobre nação, discutia apenas da nossa dependência com os Estados Unidos, portanto, nós não éramos uma cabeça de rato, era apenas um rabo de leão. Nós balançávamos para onde balançava os Estados Unidos. Então, nós não tínhamos um projeto. E hoje o Brasil passa a ter um projeto que dialoga com a América Latina e Caribe, com a África, com a Ásia, com os Estados Unidos, com a Europa, com a Ásia, enfim, ele é um país que se insere no contexto do mundo. Isso eu esperava e a gente vê hoje realizando. Então, isso deve muito a um retirante, nordestino, retirante, operário, líder sindical, fundador de um partido, sem o curso superior, Luiz Inácio Lula da Silva, que simboliza essa luta, simboliza também a luta do PT. Então eu vejo no governo Lula a realização de muitos desses sonhos, da criação do PT, com as dificuldades, com as lutas que foram travadas, e também da grande busca de mudar esse país, de fazer uma história nova, diferente do que nós vivemos, de golpes, de ameaças. Nós temos o maior período de democracia que o Brasil já viveu, esse período depois do golpe, é o período maior, onde houve transição dos governos e até um governo destituído, que é o Collor de Mello, destituído sem que com isso houvesse ameaça de golpe, do ponto de vista dentro da lei. Então a legalidade é extremamente importante, a democracia é importante, ela vem se consolidando de maneira acelerada, mas vem consolidando, trazendo o povo para a cidadania. E no governo Lula nós vimos algo importante, que é a chamada os excluídos dos excluídos, eles assumirem o cenário da política como cidadãos. Hoje a empregada doméstica, as pessoas mais pobres, as pessoas que lavam roupa para os outros, definem o seu voto primeiro do que os patrões. Então, os mais excluídos, que às vezes não estão nem em sindicato, nem em partido político, nem em nenhuma organização, mas eles já têm uma consciência. Então, a cidadania, incorporamos os analfabetos para votar, os jovens para votar, mas faltava incluir essa grande massa que no período do governo Lula, assumiu a condição de cidadãos. Na eleição do Collor de Mello contra Lula, nós podíamos dizer que os mais ricos votaram com o Collor de Mello e os mais pobres também. Eu vi para mim duas experiências que me chamou muita atenção, quando na eleição no segundo turno, Lula e Collor, nós passávamos num bairro no Espírito Vitória, que era São Pedro, vários bairros pobres. Quando a gente entrava lá, a gente via as pessoas pobres de cara séria para o nosso lado, ou com o dedo apontando negativo e não nos dando atenção. Nós atravessávamos aquele lugar sem sequer uma aceitação. E quando da eleição do Lula no segundo turno, foi na reeleição do Lula, portanto, depois da derrota para o Collor de Mello, a gente entrava no bairro. Quando a gente entrava no bairro, todas as casas tinham bandeiras vermelhas do PT, bandeira, lenço. As pessoas, todos que chegavam ali eram aplaudidos. Todo mundo parecia que era do PT, parecia que todo mundo era do Lula. Portanto, uma mudança profunda e radical. Em bairros, às vezes, de classe média, que nós tínhamos uma votação maior, a gente chegava lá, já a votação era diferente, já sentia não o mesmo calor. Talvez mantivesse o mesmo calor, apenas nos outros bairros mais pobres tinha um calor maior. Então, eu acho que essa foi uma mudança grande. Eu me sinto realizado, sei que falta muita coisa ainda para realizar, mas acho que o governo precisa avançar. Não foram realizadas ainda as reformas políticas necessárias, que eu acho que essa é uma dívida que nós vamos ter, que os próximos governos têm que se realizar. Nós queremos que Dilma seja eleita presidente, que ela possa realizar essa reforma política, que essa é uma das grandes dívidas que o nosso governo tem para com o país.
Direitos humanos, acho que os direitos humanos avançaram muito no Brasil, as políticas sociais avançaram muito no Brasil, o Brasil, perante o mundo, avançou muito. O Lula, quando é reconhecido como estadista planetário, global, isso é uma demonstração de que os trabalhadores têm um poder, que o partido teve uma proposta, e que apesar dos erros, das falhas, nós avançamos e acertamos mais. Então eu acredito que esses 7 anos valeu a pena. Eu tenho muita tranquilidade, dizer, com humildade, com determinação, nós vamos continuar. Aprendemos muito, sentimos algumas decepções, fazem parte da vida também, mas acreditamos que daqui para frente precisamos dar passos maiores. É preciso cada vez mais incorporar a população nas decisões do seu próprio destino. Precisamos combater um pouco combater muito a corrupção, o autoritarismo, a burocracia nesse país e trabalhar de maneira mais franca, aberta e leal. O Brasil está avançando e nós somos parte desse avanço. Eu me sinto realizado, em parte. Acredito que mais coisas precisam ser feitas. O Brasil é um país muito importante, nós temos que manter sempre acesos os sonhos, a utopia, mesmo quando a gente diante de nós vê erros, falhas que poderiam ser evitadas. Nós temos que trabalhar muito para que o nosso partido não caia na vala comum, que não tenha geni para jogar pedra, né? Que possa geni ajudar a afastar os monstros e depois a gente jogar pedra na geni. O PT não pode fazer isso, o PT precisa fazer olhar para dentro de si e se comprometer. Eu digo que é necessário que o PT, assim como os presos políticos, de vez em quando dê um mergulho no rio Ganges. Quando as pessoas perdem um pouco de energia na Índia, estão sofrendo muito, eles vão lá e mergulham no rio Ganges e ganham energia. Então eu acredito que aqueles dirigentes do partido precisam de vez em quando dar um mergulho no rio Ganges, verificar como é que o partido foi construído, com que dificuldade, com que sacrifício, com quanta esperança das pessoas sim, tinham nesse partido. Se as pessoas, pelo menos ali, chegassem perto das pessoas, talvez o rio Ganges desse um pouco de energia a eles e eles mudassem. Há muitas pessoas hoje que estão mais adorando o cargo, o poder, do que o compromisso com a luta. E o dia que abandonam o compromisso com a luta, corre isso do partido se tornar um partido como os outros. E ele não pode ser um partido como os outros, ele tem que ser um partido que teve uma origem nos movimentos sociais, teve compromisso, e esse compromisso precisa ser mantido e permanente reafirmado. Eu reafirmo que eu quero continuar com humildade, com determinação, na mesma luta, com os mesmos sonhos. Mudei muito sem mudar de lado. Valeu. Pronto, aí agora, se eu falar agora, já vou estar sonhando.